para o torcedor tem razão de cobrar. E quando que esse time pode encaixar, né? Se você é tão experiente, pode passar para o torcedor. Eu sou experiente, mas eu sou humano, eu trabalho, eu faço o que eu tenho de conhecimento e os jogadores fazem o possível para dar o seu melhor. Se nós não estamos conseguindo, então nós estamos devendo à torcida. Não vamos discutir nada disso aí. Se a torcida acha simples manter um grupo é o essencial para ser campeão de todos os campeonatos, o que nós vamos fazer? Nós estamos contentes com os jogadores que temos, entendemos perfeitamente a posição do nosso setor principal que comanda a equipe, entendemos que temos uma boa equipe, entendemos também que estamos com algumas dificuldades, um pouco mais do que aquilo que eu esperava. Mas não vou cobrar dos meus jogadores nada mais do que eu tenho cobrado, porque aos poucos algumas coisas vão acontecendo e a gente também tem que analisar o que é o bom do que é o ruim. Porque se nós formos analisar só o ruim, então basta. Se o povo, que é a torcida, entende que é só o ruim, o que nós vamos fazer? Não vamos dizer nada. Felipão, boa noite. Léo Pedrosa, do Portal Fala Galo. A gente vê mais um tropeço dentro da arena, um empate hoje contra o Tombense. E em questão de organização tática, a gente vê que contra times de menor expressão, não piores, mas de menor expressão, o Galo ainda tenta, mas não consegue propor jogo com tanta força quanto em outrora. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso e falasse sobre, hoje, principalmente, a individualidade também do garoto Alisson, que entrou e acabou num contra-ataque, empatando o jogo e garantindo, pelo menos, esse empate para o time. Foi bom, é uma situação boa. Eu tenho que olhar o lado bom. Ganhamos mais uma contratação. Nós não contratamos ninguém, ganhamos uma contratação. Eu tive a oportunidade, por uma situação que parece que está evoluindo de negócio, de colocar mais um menino. E é um jogador que está fazendo por merecer, fazia por merecer, mas ainda a gente tem no grupo, ou tinha no grupo, uma outra situação que agora poderemos não ter, e estamos ganhando essa contratação. Vejo pelo lado bom, não vejo pelo lado ruim. Se as pessoas querem vir por outro lado, o que eu vou dizer? Não vou fazer nada. Quanto à individualidade, quanto a propor o jogo, nós tomamos um gol aos 3 minutos, quando foi um baque geral, que nós sabíamos que tínhamos que vencer para que a gente almejasse um posicionamento de primeiro do grupo, não vencer. Tomar um gol aos 3 minutos já dá um baque muito grande, e acontece o que vem acontecendo e o que aconteceu quando eu aqui cheguei. Algumas coisas, algumas arestas ainda vão ser bem aparadas para que a gente tenha uma boa equipe. Boa noite, Filipão. Breno Galante, do Hoje Tem Galo. Como você acabou de dizer, você está prestes a perder o Pavon. E eu queria que você falasse qual o peso de perder um jogador como o Pavon para o seu elenco nesse momento. Você falou aí do Alisson. Seria a peça de reposição Alisson, ou você vai pedir para a diretoria uma peça para reposição? Não, eu não vou pedir para a diretoria. Provavelmente a diretoria esteja dentro de um cronograma trabalhando com alguma coisa. Eu também não sei se já terminou a situação do Pavon ou não. Eu não tenho conhecimento completo se já foi efetuada a transação ou não. Eu não perguntei. Apenas eu estou dizendo, algumas coisas têm que acontecer ou devem acontecer, e aos poucos a gente vai reformulando o grupo. Se o Pavon sair, como parece que pode sair, nós estamos ganhando o Alisson. E assim nós vamos, uma vez aqui, eu disse a vocês, eu tenho um grupo, vou perder alguns, vou trazer outros. Trazer outros pode ser da equipe juniores, que hoje tinham 5 juniores no banco. Algumas pessoas não entendem isso aí, mas é assim. E nós entendemos que se algum jogador do júnior me der a oportunidade de colocar, eu vou colocar. Não tenho receio nenhum de colocar. Com o tempo, a gente vai fazendo o que tem que fazer. E acho que a direção está tomando
ciência de que nós vamos ter pela frente também, e fazendo o trabalho que a direção tem que fazer. Eu acho que nós se oxigena, às vezes, um aqui, outro ali, poderia não ser o Pavão, poderia ser outro, poderia ser o João, o Paulo, mas mudando um pouquinho, é sempre importante para nós conseguirmos atingir aquilo que nós queremos. Felipão, boa noite. Alexandre Henrique da Trivela. A gente viu ano passado o Igor Gomes jogando muito pela esquerda e o Scarpa, historicamente, jogou mais pela direita, mas a gente está vendo nesse início de ano uma inversão nisso. Né? O Igor Gomes está mais pela direita e o Scarpa mais pela esquerda. Queria que o senhor explicasse qual que é o encaixe que o senhor pensa com essa composição do Scarpa na esquerda e o Igor Gomes na direita, e se o senhor acha que já está dando certo, se tem muito potencial de dar certo. Eu não fixo nenhum pela direita, nenhum pela esquerda. Eu dou liberdade para todos os jogadores do setor de meio, principalmente, não o volante, mas os de meio e frente, que troquem de posição, que saibam que muitas vezes podem jogar pelo lado esquerdo, ocuparem aquela posição, saberem que aquela posição é do lado esquerdo, saberem quando jogarem pelo lado direito que aquela posição tem que ser feito daquela forma. Tudo isso a gente treina durante a semana. Tudo isso a gente dá oportunidade aos jogadores. E cobra-se dos jogadores, mas eu não vou, mais uma vez vou dizer a vocês, não vou cobrar nunca, e nunca vocês vão me ver apontar dedo para A ou para B, porque uma coisinha deu errado aqui, outra deu errado ali. Eu tenho minha maneira de trabalhar, vou trabalhar com meus jogadores, posso corrigir, tentar corrigir algumas coisas. Todos nós, na nossa vida, aprendemos que se estamos fazendo algo que não está sendo bem feito, a gente vai procurar melhorar. É isso que eles têm feito. Vamos esperar que, como no ano passado, a gente vá deslanchando aos poucos. Filipão, boa noite. Igor, da Rede 98. Você disse que a pura manutenção de elenco e do treinador não é essencial para ser campeão, né? Eu queria saber, então, o que é essencial para se montar um time campeão, um grupo, um elenco campeão? Ninguém monta um time campeão. A gente vai montando aos poucos. E vai se entrosando. Ninguém monta. Lembre-se que nós temos grandes exemplos aí de times que montaram contrato fulano, beltrano, ciclano e coisa e tal. E não dá certo, não é assim. Aos poucos a engrenagem vai funcionando ou não funcionando. Mas aos poucos a gente vai tendo a oportunidade de montar uma equipe que seja melhor competitiva, que seja uma equipe mais entrosada tecnicamente, e aí as coisas vão acontecer ao natural, o que não tem acontecido. Uhum. E citando esse exemplo da entrada do Alisson e da oportunidade dada a jogadores da base, por que tem que esperar tirar jogadores do elenco que tem mais nome, de repente são mais caros e que não estejam rendendo nem de perto o que eles renderam já na carreira, para que dê essa oportunidade para os jogadores da base, como aconteceu para o Alisson hoje? Porque se ele for melhor dentro do treino, ele vai ser colocado. Eu já disse uma vez e volto a repetir, e já fui criticado por alguns comentaristas de que eu estava cerceando. Eu não estou cerceando. Se vocês olharem, os outros treinadores não deram nenhuma chance, mas vocês não levantaram a voz uma vez. Vocês não fizeram nenhuma pesquisa. Eu já tinha 5 no banco hoje. Então, eu vou tendo aos poucos a oportunidade. Não é porque saiu um, ou que eu vou aos poucos tendo a oportunidade. E tem que ser melhor que o que está jogando. Porque senão, não adianta. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que alguns treinadores e alguns jogadores que estavam no banco hoje, com outros treinadores, treinaram uma semana e voltaram. Ficaram na base. Esses estão lá comigo. Agora, se a torcida quer entender ou não quer entender, não posso fazer nada. Boa noite, Filipão. Raquel Fonseca, do canal Thiago de Araújo. Sobre o Edenilson, eu queria falar. Ele foi muito vaiado durante o jogo e ao sair de campo também. Pois é estranho. Eu queria saber do senhor o seguinte: ele tem realmente apresentado o futebol que você esperava desde que você assumiu o time? Ele não foi um grande jogador no final do ano passado, no início desse ano, fez gol aqui há uma semana, 10 dias atrás.
Ele não vinha jogando na equipe, vinha muito bem. Quer dizer, tem alguns jogadores, se tivesse jogando hoje o Gemerson e tomasse o gol, a culpa era do Gemerson. É assim, a torcida acha que tem que pegar um para Cristo e pega aquele para Cristo. Mas ele vinha jogando e muito bem, e a nossa torcida, em vez de incentivar o nosso jogador, está colocando ele para baixo. Ainda bem que eu tenho a capacidade, eu tenho a hombridade de defendê-lo e falar que ele tem jogado e muito bem há muitos jogos, desde os últimos 10 jogos do ano passado. E ele é um dos titulares. Não foi jogar com o Atlético por lesão, por precaução. Assim como hoje não começa a batalha, porque já tem um cronograma de trabalho para que a gente tenha ele para o ano todo. Mas se a gente explica, não quer entender, o que eu vou fazer? Não adianta. Felipão, boa noite. Gabriel Marques, da TV Band de Minas. 4 dos 5 gols que o Atlético sofreu nessa temporada foram jogadas de bolas aéreas. Aconteceu alguma coisa no sistema defensivo no Galo na bola aérea para ter essa piora no começo do ano? O que pode ter acontecido? O ano passado a gente tinha uma colocação bem melhor e não tomávamos o gol de bola aérea ou estávamos mais atentos a esse detalhe. Agora a gente tenta corrigir nos treinamentos. Às vezes nós podemos demorar uma semana a mais, 2 semanas a mais, para que haja um entrosamento total. Quando a bola sai da área, se nós vamos fazer a marcação, de ir na bola com pressão no adversário, se nós esperamos para que essa bola seja cruzada novamente, uma série de detalhes que no ano passado, quando chegamos àquela parte de que nós estávamos trabalhando muito bem, não acontecia. Mas nós temos que saber, nós devemos entender que, às vezes, demora um pouco mais de tempo. E o jogador também tem que entender, e essa é a minha parte, de que, às vezes, tropeçando faz o gol, às vezes, na cara do gol não faz, porque são ciclos. E nós temos que entender ciclos. E nós tentamos explicar, às vezes explicamos razoavelmente bem, às vezes não, e não sei o que acontece. Felipão, Matheus Oliveira, FM O Tempo. Analisando o desempenho do Atlético nesses 5 primeiros jogos do ano, que análise que você faz? Quais são os problemas que você encontrou e alguns aspectos positivos também? Não, eu não vou dizer para vocês quais são os problemas que eu encontrei, quais são as dificuldades que eu tenho que falar com meus jogadores primeiro. E é isso que eu faço. Se eu disser a vocês que eu estou fazendo algo totalmente errado que eu já disse que eu não vou fazer. Então, eu não vou fazer isso e não farei. E pontos positivos, nós não temos tantos para apresentar para vocês, porque nós, pelo retrospecto, temos 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. E isso não é uma situação que nós imaginávamos. Mas nós vamos ter que conviver, tanto eu quanto os meus jogadores, e dar a volta por cima e trabalhar para isso, para que a gente supere as nossas deficiências. Pão pistola após mais um mau resultado aí do Atlético aí no incrível Campeonato Mineiro e também jogando na Arena MRV. Felipão, não adianta ficar nervoso. O time não joga nada, o time não está jogando nada. Uma coisa que tinha que ser feito do ano passado para cá era a manutenção do entrosamento dos jogadores, que no segundo turno do Campeonato Brasileiro jogaram muita bola, né? E Felipão parece que destruiu isso aí com férias e pré-temporada, né? Crítico ali, né? A adesão aí dos jogadores da base, né? A imprensa não fala nada, segundo Felipão, ficou pistolaço aí com a imprensa, né, galera? Então é o seguinte, deixa a sua opinião aí nos comentários, se você concorda com as pistoladas do Luiz Felipe Scolari, tá, galera? E também
deixa o seu like, se inscreva no canal. Tem o nosso canal aí no Telegram e na descrição. Vai lá, mano. E nos vemos no próximo vídeo aqui relacionado ao Atlético Mineiro, companheiros. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Fui!